Boa noite a todos os amados irmãos. Nós estamos mais uma vez numa transmissão aqui através da minha página do Facebook. Estamos também numa transmissão em sincronia com a página da igreja, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Eu espero que você tenha passado bem de ontem para hoje e estamos nesse período de pandemia, todos os dias aqui conectados, trazendo um pouquinho da palavra de Deus para você. Aos domingos, com os nossos cultos, temos um tempo para as crianças também. E durante a semana, segunda, terça, quinta, sexta e sábado, um devocional que trazemos para o fortalecimento da fé, para cada coração. Acima de tudo, estamos trazendo conteúdo da palavra de Deus. E eu gostaria então que você abrisse sua Bíblia hoje no nosso devocional, desse dia 7 de abril de 2020, e nós vamos aprender sobre algo muito especial, espero que seja oportuno ao seu coração. Diz a palavra de Deus. Apesar de na projeção estar o versículo 8 e 9, eu gostaria que você acompanhasse comigo a partir do verso de número 7, que diz a Escritura: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Que o Senhor Deus abençoe a leitura da sua bendita e santa palavra e que nessa noite tudo aquilo que vai ser dito possa ser uma bênção ao seu coração. Nessa noite, então, nós vamos falar sobre o tesouro em vasos de barro. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade. Obrigado por este dia que o Senhor tem nos dado e que mais uma vez estamos na sua presença para aprendermos de uma maneira objetiva a tua palavra. Dá-me sabedoria, Senhor, e dá também para todos aqueles que estão ouvindo a sabedoria, o entendimento, a compreensão, a fé e a ação necessária. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, é bom já ver que alguns irmãos da igreja estão entrando aqui. Estou vendo aqui o boa noite de alguns queridos. Muito obrigado pela sua presença. Hoje à noite nós vamos falar sobre o tesouro em vasos de barro. Que expressão interessante, né? Muitas e muitas vezes na Bíblia parece que nós vemos os extremos sendo apresentados. E mais uma vez aqui nós vemos assim dois extremos muito claros, porque nós vemos os vasos de barro e a Bíblia diz, né, que dentro desses vasos de barro está um tesouro. Está um tesouro. Justamente esta ilustração, ela acima de tudo exemplifica aquilo que aconteceu comigo e com você, através da fé em Jesus Cristo. Somos tão falhos, somos fracos, né? Somos ainda e estamos ainda, né, nessa natureza pecaminosa. No entanto, através da fé, um tesouro foi colocado dentro de nós. E esse tesouro é o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus também veio para habitar em nós. Então, é também um tesouro extraordinário. A Bíblia fala que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Não existe tesouro maior do que o amor de Deus. É a melhor coisa que o ser humano pode ter. E esse texto ainda diz, né, que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. No entanto, é demonstrado dentro de um contexto, o ensinamento de que toda essa excelência do poder de Deus, apesar de ser de Deus e não de nós, nós podemos desfrutar desta excelência. Nós podemos usufruir deste benefício. E mesmo sendo tão indignos e muitas vezes fracos, por causa da excelência do poder de Deus, nós podemos ser vitoriosos. É interessante porque os próximos versículos nos mostra, apresentado aqui pelo apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos irmãos de Corinto, nos mostra principalmente as áreas em que nós apresentamos muitas e muitas vezes
a nossa deficiência. E é sobre elas que nós vamos falar hoje à noite. E você, infelizmente, talvez você vai se encontrar. Nós vamos nos encontrar, nós vamos justamente reconhecer essas áreas de fraqueza nas nossas próprias vidas. Vamos lá? O tesouro em vasos de barro. Em primeiro lugar, o versículo 8 diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em primeiro lugar, a primeira área em que muitas vezes nós, vasos de barro, nós somos falhos, nós somos vencidos e nós nos entregamos é a área da angústia. A palavra angústia significa alguém aflito, significa alguém agoniado, significa alguém atormentado. No entanto, o apóstolo Paulo, ele disse: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Não, o Senhor Deus não quer ver o seu povo angustiado. O apóstolo Paulo, ele tinha muita propriedade para falar sobre este tema, assim como os outros que nós vamos falar hoje à noite, porque se teve alguém que passou assim por tribulações, se teve alguém que foi atribulado nesse mundo, foi este homem. Foi o escritor desta carta, o apóstolo Paulo. No entanto, ele diz: em tudo fomos atribulados. Você tem passado alguma tribulação? Esquecendo até a questão da pandemia, porque eu creio que isso é algo assim, de certa forma, bem generalizado hoje, mas existem tribulações que são bem específicas, bem pessoais. Você tem passado alguma tribulação? De uma maneira também especial, direta, o apóstolo Paulo, as suas tribulações estavam agregadas ao ministério. E às vezes nós falamos também com pessoas aqui na nossa live, justamente pessoas que estão no ministério. Eu tenho tido aqui pastores que estão me ouvindo, missionários, esposas de missionários, irmãos firmes na igreja, envolvidos, engajados com a obra, mas que estão passando justamente aquilo, né? Tribulação. Ah, meu amado, nós podemos passar por muitas tribulações, em todas elas. No entanto, a Bíblia diz: mas não angustiados. E essa angústia, ela não vai ser vencida por nós mesmos, porque o contexto mesmo diz: nós somos barro, nós somos vasos de barro. Mas essa angústia, ela é vencida pelo poder, pela excelência do poder de Deus que opera em nós. Em primeiro lugar, angustiados. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo aqui escrevendo, ele fala ainda no versículo 8, né? Perplexos, mas não desanimados. A segunda área que muitas e muitas vezes, para vergonha minha e sua, nós cedemos e nós caímos, é a área do desânimo. Alguém desanimado significa alguém sem vontade de agir, alguém sem coragem. Não é isso que acontece com a gente? Alguém que muitas e muitas vezes não tem essa vontade de dar um passo. Quantas e quantas vezes o desânimo, ele bate na nossa porta, ele entra na nossa casa, ele entra no nosso coração e ele se reflete nas nossas ações, na nossa própria feição. No entanto, Paulo, ele disse, perplexos. Então quer dizer, irmãos, que as coisas do mundo nos deixam muitas vezes perplexos. Nós ficamos mesmo assim de uma maneira que as coisas, elas chamam a nossa atenção e nós ficamos assim com os olhos arregalados. Por que que está acontecendo isso? Por que de repente que Deus está permitindo aquilo? Ficamos perplexos. No entanto, não desanimados. Pode ser que eu esteja falando com alguém aqui nessa noite, no nosso devocional, e você está desanimado hoje. Ou tem estado desanimado. Pode ser que o seu desânimo, o motivo é por conta de finanças, por conta da saúde, por conta do casamento, pode ser até que o próprio ministério tenha desanimado você, eu não sei. E você tem estado um tanto quanto perplexo. No entanto, a Bíblia diz, perplexo sim, mas nunca desanimado. Paulo falando isso. E mais uma vez ele diz, somos vasos de barro, sim. No entanto, o poder de Deus,
a excelência do poder, ela está dentro de nós, como tesouro em vasos de barro. Muito bem? Quais são as áreas, então, que nós estamos falhando? Muitas vezes permitimos a angústia, angustiados. Muitas vezes permitimos o desânimo, desanimados. Muitas vezes nós permitimos também, em terceiro lugar, a questão do desamparados. Veja o versículo 9 que diz: perseguidos, mas não desamparados. Que coisa, né? Perseguidos. Percebe que muitas e muitas vezes também o inimigo ele usa a questão do desamparo para nos abater. E às vezes a gente se sente desamparado, sim. E o desamparo não significa só você estar assim, de repente, só, sem ter pessoas perto de você. Mas existem muitas pessoas que estão desamparados, mesmo tendo muitos outros perto dele. Eu tenho ouvido de esposas que estão se sentindo desamparadas e elas vivem como seus maridos. Eu tenho ouvido de maridos que se sentem desamparados porque a esposa não tem sido ali uma fiel companheira, ajudadora, auxiliadora. Eu tenho visto filhos desamparados pelos seus pais, ainda dentro de casa. E temos visto também pais e mães desamparados pelos seus filhos. Então, o desamparo ele pode vir de várias maneiras. Mas a verdade é que o apóstolo Paulo ele estava tão firmado na fé, ele tinha tanto amparo do seu Deus, que ele fala com toda convicção, perseguidos, mas não desamparados. Por que ele traz ao pé da letra a expressão perseguidos? Porque de verdade, muitas vezes ele esteve sendo perseguido, muitas vezes ele esteve até só por conta da perseguição. Mas ele fala, nunca estive desamparado. Nunca, porque o Senhor Deus, o Deus Altíssimo, ele esteve sempre comigo. Nunca, nunca desamparado. Ele não permitiu que esta mentira entrasse no seu coração. Portanto, você da fé cristã, você crente em Jesus Cristo, saiba disso. Você pode estar passando o que for nesta vida, mas nunca, nunca acredite estar desamparado. Porque Deus, a excelência do poder de Deus, que está disponível para nós, ela habita em vasos de barro. É como o tesouro dentro dos vasos de barro. Então é impressionante, porque então a gente vê que por mais que passemos por lutas de ordem de desamparo nesta vida, elas, temos que tomar cuidado, elas não refletem a verdadeira fé cristã, porque o cristão verdadeiro, genuíno, o salvo, nunca está desamparado. Nunca. Por isso que Jesus Cristo é Emanuel, que significa Deus conosco. Em último lugar, Paulo também nos ensina algo interessante sobre o tesouro em vasos de barro. O versículo 9 ainda diz, né? Abatidos, mas não destruídos. A palavra destruído significa algo arruinado, estragado, aniquilado. Paulo ele fala então, abatidos, mas nunca destruídos. Infelizmente, esta é a quarta área que nós vemos que muitas e muitas vezes crentes demonstram estar. Pessoas extremamente destruídas. Pessoas até que congregam, vão na igreja, mas demonstram estar destruídos. Pessoas que carregam as suas Bíblias, pessoas que oram, participam até de algumas coisas relacionadas à igreja, à obra de Deus, às coisas de Deus, mas eles vivem como pessoas destruídas. Por conta disso, eles acabam caindo muitas vezes na margem da depressão, da síndrome do pânico e de tantas outras coisas, né? Que são as doenças de ordem emocional, espiritual. Eu gostaria que você apegasse esta palavra neste momento e cresce nela de coração, porque ela pode ser a cura da sua enfermidade agora.
Porque o apóstolo Paulo, ele vem e ele diz abatido. Então mostra, sim, existe um vaso aqui. Um vaso que, é claro, ele sente os impactos dessa vida. Ele se sente abatido. Somos humanos. Somos fracos, sim. Mas em nome de Jesus Cristo, temos que entender que por conta do poder que habita em nós, dessa excelência do poder, do tesouro em vasos de barro, nunca destruídos. Nunca. Então você, amado crente, você não pode entregar os pontos. Você, amado irmão Jesus Cristo, você não pode demonstrar que está vencido. E não apenas não pode demonstrar, mas é fato, você não estará vencido em nome de Jesus, porque o tesouro está em vasos de barro. A excelência do poder habita em nós. O Todo-Poderoso Deus quer nos ajudar. Portanto, somos abatidos, mas nunca destruídos. Este é o devocional de hoje. Que o Senhor Deus nos ajude. Eu acho que essa noite é uma noite de pedir perdão e dizer, Senhor, tantas e tantas vezes eu tenho permitido estar angustiado. Eu tenho permitido estar desanimado. Eu tenho permitido estar desamparado. Eu me permito estar destruído. Mas hoje, através da tua palavra, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 9, eu entendi que a excelência do poder, ela habita em mim. E que eu, mesmo sendo apenas um vaso de barro, algo tão insignificante e simples, dentro de mim existe um tesouro, existe um poder, existe uma excelência que me ajuda a não estar destruído, a não estar desamparado, a não estar desanimado, a não estar angustiado. A Deus toda a honra e toda a glória por esta grande verdade. Portanto, eu termino o meu devocional hoje, rogando a você e convidando você a crer nesta verdade e pensar um pouco sobre aquilo que habita em você. O tesouro em vasos de barro. Deus abençoe a sua vida. Essa mensagem, então, que possa estar registrada no seu coração e que você, terminando esta transmissão, você possa colocar um sorriso no rosto, você possa abraçar ainda mais a fé que um dia você abraçou, você possa erguer o seu queixo com fortalecimento de Deus, com a excelência do poder que habita em ti e ir adiante, vencendo um gigante a cada dia, sendo um crente confiante, não neste vaso de barro, que é você, que sou eu, não, mas na excelência do poder que habita em nós, como tesouros em vasos de barro. Deus abençoe a sua vida. Pai, derrame suas bênçãos sobre cada pessoa, que este devocional possa ser inesquecível e uma bênção para cada coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Amanhã estaremos aqui para o nosso culto de oração. Espero por você às 20 horas. Deus abençoe todos aqueles que estiveram conectados. Uma boa noite. Deus abençoe você.